convidar os irmãos para juntos ficarem de pé. Vamos ler Mateus 8, a partir do verso 1. Aleluia. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado dele, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhes disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Senhor Deus, que a Tua palavra seja aplicada em nossos corações, que venha frutificar e que em nome de Jesus sejamos guiados por ela. Amém. Pode sentar. Eu estou feliz de pregar aqui essa noite. Eu acho que é a primeira vez que eu prego como um membro da igreja oficialmente, né? Depois de recebido pelos irmãos. Me sinto uma honra de estar aqui. É uma família de Cristo que a gente já se conhece há alguns anos. Isso já tem mais de uma década, diga de passagem. E eu me sinto feliz. Amém? Dando prosseguimento às sequências de sermões sobre Mateus, hoje a história a ser anunciada é a cura de um leproso. Uma história interessante. Eu passei alguns dias pesquisando sobre esse leproso e confesso aos irmãos que não encontrei muita coisa sobre a pessoa dele. Quem era ele, principalmente? Eu queria entender quem era esse homem que um dia foi expulso da sua casa, colocado à parte, porque ele surgiu uma lepra. Israel, existia uma lei, ou posso dizer, existe uma lei em Israel. Se você pegar Levítico 13, 14 e 15, vai entender isso. Que era a lei sobre a lepra. Qualquer doença de pele dada em alguém seria tida como lepra. E lendo um pouco mais, diz que mofo em roupa era tido como lepra. Mofo em parede da casa era tido como lepra. As ações eram diferentes, mas o tratamento era o mesmo. Colocar à parte e sendo reconhecido como lepra deveria ser tratada. Se um dia alguém chegasse em sua casa e visse um mofo na parede, deveria chamar o sacerdote para que ele analisasse. E se fosse confirmado o mofo, a parede deveria ser derrubada. Se um dia pegasse uma roupa, um couro, e nesse couro visse um mofo, deveria levar ao sacerdote, e depois de confirmado o mofo, aquele couro deveria ser queimado. Diz a lei que qualquer enfermidade abaixo da primeira pele, eu não sou especialista, vamos falar assim, né? Talvez um dia a gente estude um pouquinho mais. Mas abaixo da primeira pele, que fizesse a exposição da segunda pele, ela seria tida como lepra. Qual era a saída? Levar ao sacerdote. Quando o sacerdote examinava aquela situação, ele dizia assim: vamos esperar 7 dias. Depois de 7 dias você volta. Quando ele voltava, quando aquele homem ou a mulher voltasse ao sacerdote, se o pelo da pele não fosse branco e a vermelhidão da pele não parasse, ele diz assim: olha, essa pessoa é leprosa. Ela deveria ser colocada à parte de Israel, para que
em um tempo, seja lá como for, se ela curasse, ela voltava para Israel. Israel, ela não, por lei, ele não aceitava qualquer tipo de lepra, ou qualquer tipo de doença. Se eu fosse pregar para nós hoje, já que as leis sanitárias do Brasil não falam sobre essas doenças de pele como doença que deveria ser colocada à parte, eu poderia dizer sobre aquilo que nós chamamos de pecado. Pecado é aquela praga que precisa ser não mais confirmada, porque a lei já a confirma, e tendo confirmado a lei, precisava ser colocado à parte e tratada. O tratamento do pecado é bem simples, é confissão, mudança de atitude e a paz em Deus por Jesus Cristo. A lepra era interessante, querido. Se você parar para estudar a lepra, você vai ver que o homem, ele era julgado pelaquilo. Qualquer vermelhidão de pele era prejuízo para alguém. Eu posso imaginar em algumas situações, algumas pessoas até escondendo essa vermelhidão. Porque seria para ele um caso de problema. Ele seria expulso da sua família. Não teria contato com seus filhos. Não teria contato com o templo, porque ele estava leproso. Ele tinha uma vida totalmente perdida e colocado fora dos muros de Israel. E aqui Jesus, descendo do monte, depois de pregar alguns dias, sermões maravilhosos que nós vimos aqui, as duas estradas, as duas escolhas, os falsos profetas, sermões maravilhosos que nós vimos Jesus ensinando. Ele, quando desce para entrar em Cafarnaum, ele encontra um leproso. Aquele leproso, ele toma uma atitude bem diferente e bem simples de quem já ouviu falar de Jesus e sabe quem é aquele que vinha ao seu encontro. Diz que quando ele vê Jesus, ele o adora, coloca seus pés e diz uma frase: Senhor, se tu quiser, tu pode curar. Aquele encontro ali foi um encontro maravilhoso. E é nesse encontro de Jesus com aquele leproso que eu queria compartilhar com vocês os ensinamentos. O primeiro é que esse leproso, ele ouve e sabe quem está vindo ao encontro dele. Ele, quando sabe que é aquela pessoa chamada Jesus de Nazaré, o Salvador, um homem vindo de uma virgem, o homem único nascido para salvar, a Bíblia diz que ele o adora. E o que é adorar? Adorar é reconhecer a sua grandeza. Adorar é reconhecer a sua soberania. Adorar é reconhecer que somente Ele é o Cristo. Adorar é saber que nenhum outro em Israel é capaz de ser olhado como nós devemos olhar para Jesus. Adorar a Ele é dizer a Ele que Ele é maior do que o rei Davi. Adorar e dizer a Ele: olha, o Senhor é maior do que todo e qualquer profeta que veio passar por aqui, sabe por quê? O Senhor é Jesus Cristo. O Senhor é o nosso Messias. O Senhor é aquele prometido por todos os profetas. O Senhor é aquele que nós esperávamos, é o Senhor Jesus. Olha a intenção daquele homem. Ele se prostra diante de Cristo e reconhece que Ele é o Cristo. Como é bom quando nós reconhecemos Jesus. Quando nós conhecemos quem é Jesus. E é interessante que quando nós ouvimos falar de Jesus e quando nós o encontramos, a gente fica em uma alegria que enche o nosso coração de tal forma que diz assim: não é outro. A palavra dele é diferente. O olhar dele é diferente. Quem vem ao meu encontro não é um homem disfarçado de falso profeta, é ele. É aquele profetizado que o sacerdote, quando estava lá no templo, disse assim: os meus olhos viram o Salvador de Israel, é ele que eu esperava. Quando nós ouvimos falar de Jesus, é que nem um jovem, quando Jesus está conversando com ele, diz assim: olha, eu te vi debaixo da videira, e Jesus está mostrando a ele: eu lhe vi antes de todo mundo lhe ver, quando todos se esconderam, eu lhe vi. Reconhecer Jesus é diferente, queridos. Quando nós olhamos para Jesus sabendo quem Ele é,
olhamos para Ele com um olhar diferente. Olhamos para Ele com esse olhar e dizer assim: não há outro além de Ti. A quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quando olhamos para Jesus, a única sensação que nós temos é: não existe meia verdade, existe a verdade ensinada por Ele. Existe o caminho preferido dito por Ele. Aleluias. Glórias a Deus. Segunda palavra, frase desse texto que eu queria continuar, compartilhar dessa intenção, é no versículo 3, quando diz assim, versículo 2, Senhor, se quiseres, pode purificar. Olha que situação. Ele era um leproso, havia sido colocado para fora do arraial de Israel, porque estava sob uma lepra. Ele havia adorado Jesus, dizendo que Jesus era o grande Cristo, Salvador do mundo. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer esse milagre. Esse homem, ele ensina algo muito interessante aqui para mim. Primeiro, para que aconteça, precisa da vontade de Deus. Segundo, para que aconteça, tem que existir a intenção de Deus de existir. Nada acontece sem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse homem, quando ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, e esse tu quiseres, diz assim: ó Senhor, se tu quiseres, o Senhor me restaura na minha família. Se o Senhor quiser, o Senhor me restaura a sociedade. Se o Senhor quiser, o Senhor me leva ao convívio novamente daquele que eu amo. Se tu quiser, o Senhor me dá uma nova vida. E me faz lembrar daquele homem quando encontra Jesus, assim: olha, tem que vir nascer de novo. Aquele que quer vir até mim tem que nascer de novo. Ele pergunta: Senhor, Nicodemos, aquela história linda, né? Como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele: não, você não entendeu. Tem que nascer da água e do Espírito. Aquele que me encontra não é mais o mesmo homem que me encontrou anteriormente. Aquele que me encontra é um homem restaurado de vida. Quando nós encontramos Jesus e reconhecemos que Ele é o nosso Cristo, temos uma vida transformada, temos uma vida reintegrada. Nós não somos mais aquele homem leproso colocado a par. Ou se tivermos como exemplo ele, não seria mais aquele homem leproso colocado a par da sociedade, sim um homem restaurado. Encontrar Jesus é diferente, meus irmãos. Quando a gente encontra Jesus, a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. Aí é que está aquela diferença, aqueles que encontram e não encontram Cristo, né? Quem não encontra Cristo, que ouve falar de Cristo, continua sendo o mesmo. Mas aqueles que encontram Jesus dessa maneira especial, que ouve a voz dele, que reconhece ele, não conseguem mais ser o mesmo. Não conseguem mais ter a mesma atitude de antes. O pecado agora incomoda fazer. O desejo errado agora incomoda. Sabe por quê? Porque agora ele ouviu falar de um homem que traz libertação sobre o pecado. Interessante. Ele disse: se queres, e Jesus responde de uma forma tão tranquila, como de um homem que foi reconhecido como ele era. Diz assim, versículo 3, toca a ele e diz: quero, fica limpo. Se fôssemos olhar segundo a visão da lei, não era permitido tocar naquele homem, porque ele era leproso. Mas Jesus, ele tinha tanta convicção do que estava acontecendo ali, que aquele homem havia encontrado ele, havia reconhecido e o adorado. Ele disse assim: não, esse homem não é mais um leproso. E a minha vontade agora é restaurar ele. A minha vontade agora é fazer dele essa nova criatura que ele pede e reconhece que eu possa fazer. Quando aquele Jesus, ele toca nele e diz assim: não, eu quero que você seja limpo. Jesus, ele está mostrando para aquele homem: a minha vontade é que você seja restaurado.
Eu não quero que você viva separado, eu não quero que você viva à parte, eu quero que você seja restaurado e restaurado seja. Porque o texto diz assim, imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. A cura instantânea, aquela cura de dizer assim, mas não existe, a cura é essa, pronto. Mas Jesus, ele continua nos ensinando, versículo 4. Ele diz assim, olha, calma, mas não digas a ninguém, versículo 4. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao... Para quem era o testemunho? De quem era o testemunho, pessoal? Para que existia aquele testemunho? Aquele testemunho não era para mostrar que Jesus era um curandeiro, não. A ideia da lei era que todo homem curado de lepra levasse 2 pombas, chamasse o sacerdote, imolasse a primeira pomba, soltasse a segunda, depois de um determinado tempo ele vinha trazer o cordeiro. Era uma sequência de oferta demonstrando que ele estava limpo, para que depois de tudo aquilo que acontecesse, o sacerdote declarasse, ele está limpo. Olha como Jesus é ordeiro, não é? Jesus, ele diz assim, olha, eu te curei, você está curado, mas diz uma coisa, vai e mostra a outros o testemunho da sua fé, de alguém que me reconheceu como o único poderoso, suficiente e que pode saber. Mostra a eles, vai mostrar a eles, mostra ao sacerdote que você está curado, para que ele diga, esse homem foi curado. E quando o sacerdote perguntar, entenda, eu digo assim, quem me curou? Ele disse, foi aquele homem, ó. Aquele Jesus de Nazaré que me curou. Aquele Jesus de Nazaré poderoso em obras, grandioso, que tem uma voz suave. Aquele Jesus de Nazaré que fala na nossa alma. Aquele Jesus de Nazaré que revela o oculto do nosso coração. Foi ele que me curou. E por lei, o sacerdote deveria dar o testemunho de que aquele homem estava curado da lepra. Texto simples, né, para a nossa meditação. Mas é um texto que nos mostra alguns pontos. Quando nós reconhecemos Cristo, que Ele é o único Senhor de toda a terra, o único poderoso em obras, em grandeza, o único que estava aqui antes que tudo poderia existir, foi Ele que escreveu tudo, segundo a boa e perfeita vontade dEle. Quando nós adoramos esse Senhor, quando nós fazemos segundo a vontade dEle, quando nós entendemos a vontade dEle e aceitamos, agora tem um detalhe, tem que testemunhar. Tem que mostrar para os outros que você não é mais um leproso. Tem que chegar na sua família e dizer, olha, eu fui curado de lepra. Eu não sou mais aquele homem imundo, aquela mulher imunda. Eu sou uma nova pessoa restaurada. Aleluia. Eu sou uma nova pessoa. Essa parte do testemunho a gente bate, a gente frisa. Porque testemunhar de Cristo é falar dele. É falar, é testemunhar, é anunciar em qualquer lugar. É nas redes sociais, é nosso dia a dia. É no WhatsApp, seja lá o que for, é falar de Cristo. Paulo, ele disse assim, eu pregue em tempo e em fora de tempo. Em qualquer condições, pregue. Anuncia-se Cristo, porque o tempo é remoto, está para o final.